Demorou 3 anos, mas a segunda temporada de Sandman chegou e trouxe o fim da série e o fim de Morpheus. Mas como tem tanta gente falando bem da série e ela foi cancelada, vale a pena mesmo ou é mais uma série esquecível da Netflix? Vem com a gente que vamos falar um pouco dessa série baseada nas histórias em quadrinhos da DC Comics, feita por ninguém mais ninguém menos que Neil Gaiman, Alonzi. Saudações, padawans, bruxos e povo da Terra-média, eu sou o Turco. A primeira temporada de Sandman foi muito bem falada pelos fãs e pela crítica, só que não teve uma audiência muito boa e por isso que ela não seguiu pra frente. Ou pelo menos é isso que as pessoas falam, né? Mas segura aí um pouquinho que vamos chegar nessa parte. Foi por causa da baixa audiência que a série demorou pra ser renovada pra segunda temporada, demorando aí uns 4, 5 meses, muito mais do que a Netflix espera pra renovar uma série. Às vezes ela renova no começo, antes de lançar a primeira temporada, ou a segunda, quando renovam pras outras, ou ela renova também 2 meses depois, que é o tempo que a audiência vai assistir e vai ali engajar um pouco com a série. Mas isso não aconteceu com Sandman e eles esperaram quase 5 meses para renovar. Mas apesar disso, a série traz reflexões muito boas, diálogos criativos e reflexivos, personagens cativantes e um Morpheus sensacional. Na segunda temporada, além de Sonho, tivemos a introdução de outros perpétuos. Já tínhamos visto Desespero, Desejo e Morte, e agora podemos ver Destruição, Delírio e Destino. A série não é nada espetacular, uma das melhores séries já feitas, não é como um Game of Thrones que ela constrói todos esses diálogos, esse roteiro, até chegar lá na frente, mas se a Netflix tivesse esperado um pouco, deixado render mais algumas temporadas, ela podia sim chegar lá no final. Porque algumas coisas da segunda temporada tiveram esse impacto, eles pegaram frases, acontecimentos da primeira, ou personagens mesmo, e colocaram ali na segunda temporada. Mas não teve aquele impacto tão grande porque a série não levou a gente a passar vários anos consumindo aquele conteúdo, esperando um personagem aparecer, então não teve tanto esse impacto. Se a série fizesse isso um pouco mais, fizesse uma terceira temporada, ou um filme talvez que possa rolar lá na frente, isso podia acontecer muito melhor, as pessoas podiam se identificar mais com a série. Mas apesar disso, a série tem um roteiro muito bom, a direção é muito boa, o CGI falha ali algumas horas, mas é porque Sandman é uma das HQs que mais tem efeitos visuais, ela é muito abstrata, tem os universos, tem os perpétuos, tem a morte, tem o tempo, muita coisa abstrata, tem o céu, o inferno, tem vários deuses, como podemos ver inclusive nessa segunda temporada, Odin, Loki, Thor, podemos ver também outros reinos, outras entidades, e isso foi muito interessante. O universo de Sandman é riquíssimo, mas não é possível condensar tudo em uma só temporada. Ainda assim, a segunda temporada foi melhor do que a primeira, ela trouxe uma profundidade maior ao sonho, porque na primeira temporada o Tom Sturridge como Sandman já era incrível, mas agora podemos ver ele evoluindo como personagem e como pessoa, digamos assim. Apesar do Sonho já ter ido no inferno, já ter conhecido Constantine e já ter tido conversas muito profundas com a Morte e a sua irmã, ainda assim na primeira temporada ele não chegou ao nível de evolução que ele chegou nessa segunda. Aqui conhecemos também, spoilers à frente, a Morte e o Tempo, que são os pais dos perpétuos. E a personificação desses personagens, a Morte ela usa uma roupa que é literalmente o universo. O Tempo ele tá num lugar que literalmente ele para o tempo para falar com as pessoas. Mesmo assim o tempo continua, então é como se eles estivessem numa dimensão fora dali do plano normal dos humanos, da Terra. Isso é um conceito muito divertido de Sandman. São coisas que a série traz e que pode enriquecer cada vez mais esse universo, mas a Netflix cancelou. E aí chegamos ao ponto. Por que a Netflix cancelou essa série? Neil Gaiman foi acusado de abuso sexual, então todos os seus projetos foram engavetados, não só a série Sandman na Netflix. Apesar disso, a Netflix e os criadores falaram que a segunda temporada de Sandman já foi pensada como a última, como a conclusão de Morpheus, o que a gente pode ver que não é necessariamente verdade, porque eles pegaram alguns arcos de outras histórias e tentaram colocar alguns personagens também nessa segunda temporada. Foi legal porque assim os fãs puderam ver alguns personagens que não teriam aparecido só no arco que teve na segunda temporada. Mas ainda assim, dá pra perceber que não foi o ideal e não foi o planejado. Com isso, não somente Sandman foi cancelada, mas por exemplo, Good Omens, que é uma série do Prime Video, que teria uma terceira temporada, não vai mais acontecer e vai ter um especial de 90 minutos agora para concluir a série. Infelizmente, Sandman não pôde ver a luz do dia numa terceira temporada, mas os criadores deixaram em aberto caso eles queiram fazer uma próxima. Todas as pessoas que comentam da série, todas as pessoas que assistiram, ou pelo menos a grande maioria, gostaram e gostam desse aspecto concreto que a série traz para uma coisa abstrata, as personificações dos sonhos, da morte e de vários outros sentimentos que as pessoas têm.
A série tem inclusive 3 episódios especiais, 2 na primeira temporada e 1 no final, que é sobre a morte, que traz reflexões muito boas sobre esses personagens. Então se você não assistiu, confere lá na Netflix, o roteiro é bom, os atores são bons, tem personagens e histórias cativantes e apesar de não ser uma série espetacular, vale muito a pena você conferir. Algumas coisas não puderam ser colocadas à mostra, né, como por exemplo o Constantine de verdade, o John Constantine, eles tiveram que adaptar um pouco, porque os direitos estão lá na Warner e a Warner não cedeu esses personagens para aparecer na série da Netflix. Mas ainda assim vale a pena, é uma história muito boa, tem personagens interessantes e diálogos profundos que vai fazer você ficar reflexivo sobre a vida. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like aí, não esqueça de conferir a série, mandar o vídeo para alguém que ainda não assistiu e se inscrever no nosso canal. Até a próxima!